E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias super provocadoras de Pierre Levy e do livro dele, As Tecnologias da Inteligência. Prepare-se, porque essa é uma jornada que pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga a relação entre a nossa mente e as ferramentas que nós mesmos criamos. Bom, vamos começar com a grande pergunta que guia toda a obra do Levy. Será que a tecnologia é só uma ferramenta? Algo externo que a gente usa para fazer coisas? Ou será que ela vai mais fundo e de fato reconfigura os próprios circuitos do nosso pensamento? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. E o primeiro ponto, que é fundamental, é este. A técnica não é um mero instrumento. Longe disso. Ela é um agente ativo que nos transforma por dentro, que molda nossa cognição. Olha que interessante, aqui o Levy bate de frente com aquela visão mais pessimista, sabe? Aquela que diz que a tecnologia nos esvazia. Para ele, é justamente o contrário. A técnica não cria um deserto de valores. Ela é uma fonte, uma cornucópia de novas possibilidades, de novos jeitos de ver o mundo e criar significado. Então, o ponto-chave é o seguinte. Para o Levy, toda a tecnologia carrega um projeto político, cultural e social. A escolha de uma ferramenta nunca é neutra. Ela sempre vai favorecer certas formas de organização, de poder e, claro, de pensar. E para a gente entender como essa transformação acontece, o Levy nos convida para uma verdadeira viagem no tempo. Ele vai mostrar como diferentes tecnologias intelectuais criaram ecossistemas de pensamento que são completamente distintos uns dos outros. Basicamente, ele mapeia 3 grandes eras cognitivas. Primeiro, a da oralidade primária, onde a palavra falada era tudo. Depois, a da escrita, que mudou completamente as regras do jogo. E, por fim, a da informática, que é a era em que a gente vive hoje. Cada uma delas define um mundo. E as diferenças ficam muito claras quando a gente compara essas eras. Pensa só, na oralidade a memória era humana, era coletiva, viva. A escrita veio e tornou essa memória externa, objetiva, guardada nos livros. E agora, na informática, a memória vira uma rede dinâmica, distribuída. A mesma coisa com o tempo. Ele era cíclico, virou linear com a história escrita e hoje está condensado no tempo real. E o saber? Ele se transforma da narrativa, do mito, para a teoria crítica e hoje para a simulação interativa de modelos. No mundo da oralidade, ser inteligente era essencialmente ter uma boa memória. O conhecimento era vivo, performático, passado através de mitos e histórias que eram recriadas a cada vez que eram contadas. A inteligência, portanto, era a capacidade de manter essa memória coletiva sempre pulsando. Aí vem a escrita e, vira o jogo completamente. Ao fixar o saber no papel, ela o separa do contexto imediato, da pessoa que está falando. E essa distância é o que permite a análise crítica, a teoria, a objetividade. É com a escrita que nasce a história, com H maiúsculo, um tempo linear que pode ser arquivado, datado e estudado. E assim, a gente chega na nossa era, a da informática, que comprime tudo no chamado tempo real. O conhecimento aqui deixa de ser um texto fixo para ser interpretado e se torna um modelo dinâmico para ser simulado, explorado. A pergunta muda, não é mais isto é verdade, mas sim, este modelo é útil? Ele funciona? É uma mudança que abre um campo gigantesco para a nossa capacidade de imaginar e testar cenários. Ok, e para a gente conseguir analisar esse mundo novo, o Levy nos entrega 2 ferramentas conceituais que são, poderosíssimas. A ideia de ecologia cognitiva e o conceito de hipertexto. Vamos entender como isso funciona. Essa ideia de ecologia cognitiva é simplesmente genial. Ela diz que quem pensa não é um indivíduo isolado. O verdadeiro sujeito do pensamento é um coletivo, uma rede, que inclui pessoas, máquinas, instituições, linguagens. O pensamento acontece nessa rede, nessa mistura toda. E qual é a forma, a estrutura dessa nova ecologia? Para o Levy, é a de um hipertexto. E aqui, atenção, não é só o link que a gente clica na internet. É uma metáfora para todo o conhecimento atual. Uma teia gigante de nós e conexões, sem início, meio ao fim, que está sempre se transformando. Para a gente decifrar esse hipertexto, o Levy propõe 6 princípios que são a chave de tudo. Primeiro, a metamorfose. A rede está sempre em construção e reconstrução. Segundo, a heterogeneidade. Os nós e as conexões misturam de tudo: textos, imagens, pessoas, ideias. Temos também a multiplicidade e a exterioridade, mostrando que a rede cresce de forma imprevisível e em várias escalas ao mesmo tempo. O quinto princípio é a topologia.
Aqui o que importa é a proximidade, a conexão, não a distância física. E por fim, o mais legal talvez, a mobilidade dos centros. A rede não tem um único centro fixo, ela tem múltiplos centros que aparecem e desaparecem o tempo todo. Tá, mas e daí? Qual a importância prática disso tudo? E é aqui que o Levy usa essas ideias para propor um novo horizonte político, algo que ele chama de tecnodemocracia. E ele usa um exemplo perfeito para mostrar isso na prática, a tentativa de informatizar as escolas francesas lá nos anos 80. O projeto foi um fracasso, segundo ele, porque a tecnologia foi tratada como um objeto que era só inserir na sala de aula. Faltou um projeto pedagógico, cultural e político para dar sentido àquelas máquinas. Isso prova que não basta ter a ferramenta, é preciso pensar em toda a ecologia cognitiva que está em volta dela. E é aí que entra a solução que ele propõe, a tecnodemocracia. A ideia é bem direta, mas super poderosa. Para a gente poder decidir coletivamente sobre o nosso futuro tecnológico, primeiro precisamos nos reapropriar mentalmente da técnica. Entender que ela não é um destino inevitável, mas sim um campo de escolhas e de disputas. O que nos leva a uma conclusão que, olha, muda tudo. Toda decisão técnica é, no fundo, uma decisão política. Escolher uma interface, desenhar um algoritmo, definir um padrão de software, tudo isso é tomar uma decisão sobre como nós vamos interagir, nos comunicar e nos organizar enquanto sociedade. E essa citação do Levy amarra o argumento de um jeito brilhante. Aquela separação entre a ferramenta de um lado e o seu uso do outro, ela é falsa. Para o Levy, a técnica é esse imenso hipertexto de usos. Cada nova aplicação, cada interpretação, transforma a própria técnica, numa cadeia que não tem fim. E assim a gente chega a esta provocação final. Se a inteligência não está só na cabeça de cada um, mas na rede que a gente forma com as tecnologias, então repensar a inteligência é fundamentalmente repensar a sociedade que estamos construindo. A questão que fica não é se vamos participar, mas como podemos participar ativamente na criação de uma ecologia cognitiva que seja mais justa e democrática. Fica aí a reflexão.